As Aventuras do Detetive Marcos, Capítulo 1. Em uma bela noite chuvosa, na cidade de Vitória, o detetive Marcos relaxava em sua casa após um dia longo de aulas. Sentado em sua cama, se preparando para dormir, quando de repente ouviu seu telefone tocar. Exausto, o detetive foi verificar quem estaria ligando. Ao chegar ao telefone, atendeu a ligação. Porém, alguns segundos, tudo ficou em silêncio. Quando de repente Marcos ouviu uma voz fraca e cansada do telefone. Alô? Marcos? Disse a voz. Quem fala? Por que está ligando? Respondeu o detetive. Sou eu, Luiz. Estou perdido. Estava em um lugar tenebroso. Estava em um laboratório com um homem estranho, um cientista. No momento, o detetive pegou seu caderno de anotações e perguntou: Você consegue me descrever o cientista? Algumas partes eu não me lembro muito, mas eu lembro que possuía um jaleco branco, porém estava sujo com manchas de sujeira. Ele possuía um cabelo grande e grisalho, usava luvas, máscaras e... havia mais alguém comigo. Era alguém que eu conhecia, acho que era um conhecido meu. Acho que poderia ser o Brett, pela voz que eu ouvi. Brett, meu grande amigo. Faz dias que eu não vejo. Mas como ele conseguiu ser capturado, pensou Marcos. Antes de você aparecer nesse laboratório, onde você estava? Perguntou o detetive. Eu estava voltando para casa de algumas aulas de recuperação da escola, quando de repente eu caí da bicicleta e senti uma pancada na cabeça, e acordei dentro do local. Quais foram as últimas pessoas que você viu naquela noite, antes de ser capturado? Eu acho que era Correia, Coelho, Noah e o Matheus, se eu não me engano. Obrigado pela compreensão, Luiz. Espere, não me deixe. Estou perdido. Está frio, chuvoso e preciso da sua ajuda. Você sabe mais ou menos onde você está, ou pelo menos consegue descrever? Escuro. Não tem tantos prédios grandes em volta. E você sabe onde é o laboratório? Em que você conseguiu? Como você conseguiu fugir? Como se fosse algum lugar que você conhece, tipo uma escola, casa ou outro estabelecimento? Eu ainda estava meio atordoado e não me lembro de muitas coisas. Só sei que apareci num local muito grande. Marcos. O que foi? Ele me encontrou. O cientista. Ah! A ligação se desliga automaticamente. Marcos agora sabe que precisa trabalhar duro para encontrar o tal cientista. E seu amigo desaparecido rapidamente, antes de algo pior aconteça. Capítulo 2. A investigação. No dia seguinte, o detetive já pegou seu equipamento e estava pronto para procurar os suspeitos e seu grande amigo Brett. Porém, havia um problema. O local descrito por Luiz poderia ser qualquer lugar. Quando tentou perguntar, algumas pessoas se viram Luiz ou Brett antes de desaparecerem. O grande detetive começou perguntando para as pessoas que ele sabia que eram próximas dos dois. Começou perguntando para um grande amigo de Brett, Marelli. O detetive logo buscou perguntar rapidamente a Marelli em sua casa, onde e quando foi a última vez que ele tinha visto seu amigo. Bem, agora faz sentido porque ele não está me respondendo esses dias, mas a última vez que o ouvi foi há uma semana atrás. Ele falou que iria para uma festa perto da escola e que ia voltar muito tarde. Depois disso ele não falou mais nada, e eu não me lembro quem ia estar lá, falou Marelli a Marcos. Depois disso, o detetive perguntou para outras pessoas a mesma pergunta e até chamou algumas para o interrogatório, a que achava mais suspeitas. Porém, se não tive resultado, as pessoas estavam dizendo coisas parecidas com o que Marelli havia dito na investigação. Parecia nada iria avançar nessa investigação. Parecia que talvez ia acontecer algum fracasso. Mas fracasso não é uma palavra utilizada no vocabulário de um detetive grande, principalmente com respeito, como Marcos. Logo o detetive decidiu que era hora de perguntar para amigos próximos de Luiz, quando e onde foi a última vez que o viram. Perguntou primeiro a Matheus, que estava no mesmo local de Luiz antes de desaparecer, mas não o ouviu quando ele foi raptado. Porém, ao perguntar para Noah, a resposta foi muito satisfatória para o detetive.
Bom, eu realmente estava junto com o Matheus e o Luiz antes do evento ocorrido. Estava tudo tranquilo até que ele teve que ir embora. Enquanto ele estava indo, o Luiz deixou a carteira dele cair. Eu peguei a carteira e fui atrás dele para devolver. Quando eu vi um homem na escuridão raptando ele, eu na hora fiquei paralisado, mas rapidamente tentei segui-lo silenciosamente. E você conseguiu segui-lo? Questionou Marcos. Sim. Fui o seguindo até vê-lo entrando uma passagem atrás da escola. Quando tentei chegar perto para ver onde dava aquela passagem, ela simplesmente se fechou, levando o Luiz para dentro de um local completamente secreto. Terminou no. Agora, com todas essas informações, Marcos poderia trabalhar muito do caso e já tinha um local certo para procurar, onde talvez as vítimas estão. Parece que o caso está terminando, não é mesmo? Pensou o detetive. Capítulo 3. O Laboratório Misterioso. Agora, com todas essas informações coletadas, o detetive Marcos está pronto para começar a parte final de sua investigação. Com a ajuda de Noe e outros depoimentos, parecia que o caso já se encaminhava para o fim. Mas mesmo de noite, Marcos não descansava, nem dormia, pois estava sempre alerta, caso recebesse outra ligação ou até mesmo de uma testemunha. Além de estar pensando em como as vítimas estariam neste momento, mas neste momento, principalmente para um detetive, é sempre necessário respirar fundo, manter a calma. Logo no dia seguinte, Marcos, com seus equipamentos de policiais, foram rapidamente para a escola em que Noah havia visto o nosso grande suspeito. Ao chegar lá, o detetive mandou fechar a escola, ordenou para os coordenadores fecharem a escola imediatamente e alertou para os policiais para testarem tudo. Nada entrava e nada saía. O detetive começou a procurar nos arredores pelo lado externo. Marcos procurava e procurava, mas não achou nada se havia uma passagem. Ele estava muito bem escondida, até que depois de horas procurando, finalmente parecia que ele havia achado a tal passagem secreta, e ao empurrar, não se movimentou. Tentando de tudo para abrir aquela porta de metal, com toda sua força e vontade, ele conseguiu. Abriu a porta, porém começou a sentir fortes dores no braço. Mas a missão não podia parar. Marcos continuou naquele que parecia ser um corredor longo e escuro. Mesmo andando com sua lanterna, parecia que aquele corredor não possuía fim. Até que ouviu uma risada assustadora, e quando olhou para trás, levou uma pancada violenta na cabeça e desmaiou. Nem conseguia ver quem havia acertado ele. Quando acordou, o detetive, com um forte dor de cabeça, observou e viu que estava no chão de um lugar cheio de máquinas, brilhos e materiais estranhos. Talvez seja esse um tipo de laboratório? Pensou Marcos. Marcos? Disse as vozes sussurrando. Quem disse isso? Perguntou o detetive. Sou eu. Lembra de mim? Sou o Luiz. Eu te liguei aquela noite. E eu, Brett, finalmente encontrei vocês, amigos. Mas o que é este lugar? Perguntou Marcos. É um laboratório de um cientista muito maluco que quer fazer experimentos com as pessoas e parece que somos uma das vítimas, disse Brett. Não se preocupe que tudo irá ficar bem. Irei tirá-los daqui. Você lembra do caminho, né, Luiz? Perguntou o detetive. Não muito bem. Eu estou no momento meio atordoado. Quando de repente ele ouve um barulho de serra bem alto e logo depois começa a escutar passos fortes vindo de fora. É ele, disse Luiz. Minhas pressas. Finalmente está tudo pronto para o experimento começar. Quem será o primeiro? Disse o cientista maluco. Não tão rápido, disse Marcos, desbancando um soco na cara do cientista. Rapidamente, o cientista sacou uma arma tranquilizante e apontou para atirar no detetive. Não contava com essa, né, Marcos? Disse o cientista. Você nunca irá concluir seus planos maléficos, seu doido, respondeu o detetive com um chute no joelho do maluco. O cientista atirou, porém não conseguiu acertar seu alvo, e assim foi tentar atordoar o detetive na força, e assim os dois começaram a trocar socos fortes. Vão embora! Gritou Marcos. Mesmo machucados, Brett e Luiz conseguiram fugir do local, deixando Marcos para trás. Porém, em um momento de distração, o cientista conseguiu dar um soco que atordoou brevemente o detetive, e quando ia matá-lo, levou um tiro de sua arma tranquilizante, o que deixou-o paralisado. Assim, Marcos conseguiu se safar. Obrigado, Brett, agradeceu o detetive. De nada, amigo. Obrigado por me salvar. Logo depois conseguiram sair do laboratório junto com o cientista paralisado e o entregaram diretamente para a polícia, que depois de um breve interrogatório descobrindo que o tal vilão na verdade era um professor de ciências de mesma escola em que se escondia e que ele fazia várias experiências, porém nunca dava certo, até que um dia ele havia sido demitido, ficou maluco e assim buscou vingança, em que iria provar que estava certo. E após esse breve interrogatório, ele foi levado preso. Após esses eventos, tudo parecia calmo. Luiz e Brett voltaram para suas casas, amigos e famílias, e continuaram suas vidas normalmente. Marcos havia continuado fazendo suas investigações, porém sempre orgulhoso, pois sabia que mais um caso havia sido desvendado, e ele finalmente poderia descansar em paz.
E esse foi o nosso audiobook sobre as aventuras do detetive Marcos. Espero que tenham gostado e até a próxima.